Bom, galera, esse assunto é um dos assuntos mais importantes que eu sempre quis falar aqui. Pra falar sobre esse assunto eu tenho até que ficar super cool de óculos escuros. Se eu tivesse, eu botava um chapéu, sei lá, mostrava o peito, qualquer coisa, porque esse assunto é muito importante. Vou tirar o óculos pra olhar dentro do olho aí de vocês. Complexo de vira-lata. Você sabe o que é isso? O complexo de vira-lata. Quem inventou essa palavra foi o Nelson Rodrigues, um grande escritor brasileiro que todos deviam conhecer. Quem não conhece, mas é muito conhecido, né? E ele escreveu sobre o complexo de vira-lata, que era inicialmente sobre a seleção brasileira numa Copa, não me lembro qual foi o ano, e que iam jogar contra os ingleses, eu acho. Ele escrevia muitas crônicas de futebol, né? Então ele escreveu que os brasileiros tinham complexo de vira-lata, porque eram muito mais habilidosos, tinham muito mais futebol, muito mais time do que esse outro time. E, no entanto, ficavam se rebaixando. Talvez a imprensa da época estivesse falando ai, que medo dos ingleses que estão vindo aí. Então, esse foi o complexo de vira-lata. E depois esse nome, complexo de vira-lata, passou a ser utilizado na cultura popular também. Pessoas ou momentos em que você estava se rebaixando, você estava se sentindo inferior a outra pessoa, uma situação. E tem muito tempo que eu queria falar isso. Depois de viajar tantos anos ao redor do mundo, tem quase 15 anos que eu viajo ao redor do mundo. E ano após ano, as pessoas, os meus amigos, os conhecidos, os jornalistas, têm que sempre, em toda situação que aparece, colocar o brasileiro como um povo inferior, um povo mal educado, como se as pessoas no Brasil, por exemplo, os atletas americanos, são mais resignados ao esporte, se dedicam mais, tem mais superação. Eu lembro que sempre tinha muito disso. Quando, na verdade, imagina, os americanos têm muito mais dinheiro, têm todos os equipamentos. Resignados são os brasileiros, que não têm equipamento, que não têm dinheiro, não têm patrocínio e chegam muitas vezes e ganham. Claro que um país muito mais preparado de todas as formas tem muito mais chance de ganhar. Agora mudou um pouco isso, na verdade, né? Alguns anos atrás tinha mais isso em relação aos atletas. Os americanos são mais compenetrados, se dedicam, e nada disso, isso não existe. Treino de jiu-jitsu aqui, eu vejo na academia, quem são os mais sinistros são os brasileiros. E isso vale para tantas outras coisas. As pesquisas, as minhas pesquisas ao redor do mundo, mostram que, na verdade, os brasileiros são um povo mais unido quando está no exterior. Não, mas um brasileiro X denunciou o outro, o cara estava desesperado, o cara é mau caráter. 1, 2, 3 pessoas. No geral, o Brasil é um povo que se une quando está no exterior, que mantém suas raízes, sua cultura, sua música, sua comida. Aqui em Nova York é um dos povos que mais mantém sua cultura. Aqui muitos povos mantêm sua cultura, realmente se juntam em grupos, mas os brasileiros é um dos grupos mais fortes, as pessoas se ajudam. Esse negócio, tem gente que quer ficar falando, não, porque brasileiro passa os outros para trás, porque o brasileiro não sei o quê. Esquece os brasileiros que oferecem emprego para os outros no exterior. O povo brasileiro sofre, o povo brasileiro passa fome, tem dificuldades, tem a nossa política que é horrorosa. E mesmo assim, todo mundo, 90% das pessoas que eu falo, que moram fora, querem voltar para o Brasil. O Brasil tem alguma coisa, não sei se é a mistura de todas as raças, nossa cultura que é muito rica justamente pela mistura. 95, 97% das pessoas que eu conheço no exterior têm planos de voltar para o Brasil, ou se não podem voltar por questões financeiras, gostariam de voltar para o Brasil. Os gringos que vão para o Brasil amam o Brasil. Não é porque tem mulher bonita, essa idiotice, ou não é nada disso. É porque é um país que acolhe, a gente tem a família unida, as famílias, né? A gente tem uma relação com nossos pais, nossos avós, até tios, primos distantes, que todo mundo se abraça e todo mundo tem uma afetividade. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, até a relação entre pais e filhos não é a mesma coisa, é fria. Sabe por que nos países ricos, por exemplo, no Japão, as pessoas são mais educadas? Porque eles tomam uma porra de uma multa sinistra se eles fizerem uma coisa errada. Porque deixa o japonês... Até o japonês é meio maluco mesmo, é muito regrado. Mas, por exemplo, o americano, eu moro há 7 anos aqui em Nova York, deixa o americano saber que tem um buraco na lei, ou alguém que não está olhando, para saber se ele não fura fila, se ele não leva vantagem. Ele é o primeiro. Os americanos têm um sistema de capitalismo extremo que faz mudar todas as relações dos americanos. Agressivos. Tudo é dinheiro, tudo eles pensam, o que eles podem ganhar, quem tá ganhando, e se você não tá ganhando, você é um loser. Eles usam muito essa palavra, né, loser. Então, esse capitalismo que no Brasil as pessoas tanto idolatram e tanto querem viver, Estados Unidos, no final das contas, é a coisa mais agressiva, que mais
destrói a cabeça das pessoas, deixa as pessoas ansiosas porque você não está conseguindo ganhar dinheiro, que você tem que ganhar dinheiro, e muitas das coisas você só consegue realizar com dinheiro. Você entra nessa... Bom, tô falando já outras coisas, falo muito. O que eu quero falar mesmo é dessa questão do brasileiro ser vira-lata. Parem! Tem uma história de uma menina que eu conheci aqui que eu nunca me esqueço, sueca. Outro país que os brasileiros idolatram, Suécia. O país menos corrupto, o país papapá, pipipi. Tinha uma menina que morava aqui, sueca, e ganhava seguro-desemprego na Suécia e trabalhava aqui em Nova York. Malandra ou não é malandra? Se fosse brasileiro, ia falar, porque brasileiro só faz isso. Nananina não, sueca. Quando eu vou num show aqui, pergunta quem é que tá na fila, os brasileiros. Quem é que tá furando fila? O russo, o alemão, o americano, o argentino, malandro. Brasileiro é maneiro pra cacete. Brasileiro é conhecidamente o melhor de sexo. De todos os gêneros e tipos e crenças. Homens, mulheres, homossexuais, bissexuais, transexuais, não sei mais quais que eu tenho que citar aqui. Brasileiro conquista todo mundo. Brasileiro tem cultura, mas é engraçado, mas é parceiro e é maleável e dança bem, qualquer coisa. E brasileiro é foda, é verdade. Todo mundo tem que saber disso, para sempre. O Brasil é o melhor lugar do mundo e o brasileiro também, e não sou eu que estou falando, todo mundo sabe. Existe alguma coisa no Brasil. Infelizmente, principalmente pela nossa política, mas também outros países que dominam o Brasil, a gente vive nessa lama. Mas é um país foda, é um povo foda. Parem de falar de vira-latice. Parem, por favor. Tchau.